Estamos no ar com mais um podcast Inteligência Industrial e hoje a gente veio falar aqui sobre um tema muito batido ali no meio industrial, né? E em todos os meios praticamente, porque a gente vê falar de cultura de dados assim, em todos os setores empresariais. Mas esse é o tema, cultura de dados. Não saia daqui. E para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas aqui muito especiais e que têm um certo domínio sobre o assunto. Túlio, que vocês já conhecem, né? Oi, Erika, tudo bem? É um prazer novamente aqui falar sobre dados, principalmente dados industriais. Boa. E uma pessoa nova que vocês ainda não viram por aqui, a gente tem o Luiz Brown. Apresente-se, por favor. Oi, um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Luiz, eu sou Marketing Manager na Estúdio, tenho uma trajetória aí no mundo da comunicação, da tecnologia, e é um prazer enorme estar aqui hoje. Só para o pessoal também não ficar um pouco assim, estranhar a coisa, me conta aí, por que o marqueteiro veio falar sobre cultura de dados? Porque, bom, primeiro que se a gente for pensar só no marketing, né, a importância dos dados para o marketing hoje é enorme, é essencial. Havia um tempo em que marketing era feito com base em feeling, com base apenas na criatividade de uma pessoa, mas hoje a gente tem a chance de ser extremamente mais efetivo, porque a gente consegue sair desse mundo superficial. Claro que o marketing sempre vai ser um pouco subjetivo, mas uma análise de resultado superficial e começa a ter uma noção do que está sendo feito, começa a ter uma noção do que impacta mais, a gente começa a entender mais com quem a gente conversa. Então isso é muito importante para quem é do marketing, tira a gente de uma situação de dúvida e os dados como um todo sempre vão trazer luz para onde existe a dúvida, onde existe essa escuridão. E eu estou no mundo da tecnologia já há mais de 10 anos, então é uma alegria enorme poder participar do ecossistema da tecnologia e ver não só os dados, mas a inteligência artificial. Então eu respiro desse ar há muito, muito tempo. Então acho que espero conseguir contribuir. Legal, muito bom. Vocês já viram, estamos aqui com duas pessoas de peso no assunto e elas vão trazer pra gente hoje tudo sobre cultura de dados. Então, a gente espera que desse podcast você possa sair assim pensando, meu Deus, eu vou transformar o meu setor industrial, vou transformar minha produção, porque agora eu preciso analisar os dados. Se você não faz isso ainda, você está perdendo tempo e é o que a gente vai ver aqui, né? Mas para começar então, Brown, o que seria essa tal da cultura de dados, assim, que a gente tanto ouve falar? Quando a gente pode dizer que uma indústria atingiu um momento data-driven, em que existe de fato uma cultura de dados, é quando pode-se dizer com tranquilidade, com certeza, que hoje não se faz mais nada sem olhar os dados. E eu digo isso, que isso tem que estar claro e tem que ser verdadeiro, porque uma das camadas importantes, muito importantes quando a gente fala da cultura data-driven, quando a gente fala dessa mudança cultural de uma empresa, é uma questão de maturidade. Então você tem que ter uma maturidade em relação aos seus dados, uma maturidade de entender mesmo onde que você está. Então tem muita empresa pequena que está no começo de uma jornada, que não tem muito tempo de existência, que realmente é uma operação menor, que realmente, assim, se você fizer o mínimo dos dados, funciona e está tudo bem. Mas quando você começa a sair dessa seara do pequeno, começa já a ser uma empresa média ou até uma empresa pequena com ambições de crescimento de fato, esse mínimo já não é suficiente. E o que você está vivendo ali é uma seara em que você está num potencial desconhecido muito grande. Você nem tem noção certinho de tudo que você poderia estar fazendo, porque você está ali no mínimo, no mínimo, no mínimo. E a questão é que hoje os dados eles são um fator de competitividade gigantesco. Então, durante muito tempo, para essas empresas que não hoje têm uma cultura data-driven, o mínimo deu certo. E elas se prendem no mínimo, mesmo que às vezes tenha uma certa camada ali que você imagina assim, não, mas está tendo, a gente é data-driven, porque tem alguém que está trabalhando em cima disso, tem um relatório que está sendo emitido, tem alguma coisa acontecendo, mas isso não está sendo efetivo de fato. Então, assim, o relatório está sendo gerado, os dados estão sendo coletados, mas ninguém está fazendo nada com essa informação. E esse cenário, eventualmente, ele pode colapsar, pode ter uma consequência grave. Pequenas consequências já acontecem no dia a dia, mas as pessoas não notam, que é tipo uma máquina pifa. Pô, isso aí poderia ser evitado ou prevenido com dados.
Mas as pessoas estão acostumadas a máquina quebrar, porque acontece, é parte do jogo. E às vezes o colapso, quando acontecer, pode ser muito grande. E talvez não tenha como remediar de alguma forma. Então, a cultura data-driven, quando isso existe numa empresa, é essa questão. Nada está sendo feito sem os dados, as pessoas estão de fato pegando essas informações e levando para jogo, transformando em ação, tendo essa inteligência oriunda dos dados, guiando diferentes profissionais, diferentes áreas de uma indústria. Eu também assino do que o Brown tá trazendo, né, da importância, e eu sempre faço um paralelo com a nossa vida, né? A gente se acostumou a dirigir, né, utilizando o Waze, utilizando o Google Maps. E no começo, acho que todo mundo que pegou desde o início, né, da questão do Waze, do Google Maps, no começo a gente desconfiava se aquilo realmente ia nos ajudar. Depois a gente começou a observar que aquilo realmente nos ajuda para principalmente chegar onde a gente não sabe. E de repente a gente começou a se acostumar que aquilo pode levar a gente aonde a gente não sabe, mas pode levar onde a gente já sabia, né? Então é equivalente a você já ter expertise numa área, numa máquina, num setor, e mesmo tendo expertise, você quer do teu lado uma informação que te dê previsibilidade. Aí eu sempre pergunto, né? Quem hoje utiliza o Waze ou o Google Maps para ir para um local já conhecido, para casa de um parente, para uma padaria, para um shopping, para a escola do colégio, o colégio das crianças, que é uma coisa que se faz todos os dias. Todos os dias a gente tem que levar as crianças no colégio. E mesmo assim, às vezes a gente aciona o Waze e Google Maps. Por que a gente já faz isso? Se a gente já conhece o caminho, se a gente já conhece mais ou menos como é o trânsito. Questão de previsibilidade. Porque eles podem dar uma rota mais rápida. Eles podem dar soluções, eles podem prescrever alternativas, eles podem antecipar algo que você quer, ou no mínimo vão te dar a chance de colocar uma mensagem para alguém dizendo, olha, estou chegando, vai descendo, né? Não esquece o guarda-chuva que eu tô próximo. Então, essa cultura de começar a olhar o que está acontecendo nos dados para daí desdobrar uma ação é uma cultura que a gente trouxe na nossa vida pessoal, e isso traz um ganho enorme sem a gente perceber. E eu acho que no paralelo para o mundo industrial, para o mundo das companhias, é um paralelo igual. A gente começa a utilizar pelos motivos de olhar dado que a gente não conhece, que é totalmente desconhecido, mas a cultura vem tão forte que a gente começa a olhar dado que a gente já conhecia para a gente ter mais confiança, e eu digo sempre, responder mais rápido. Né? As pequenas coisinhas que fazem diferença, né? A gente se acostuma, né? Eu tenho um esporte que eu gosto bastante de assistir, que é a Fórmula 1, e é difícil imaginar uma Fórmula 1 sem orientação a dados. Os caras medem volta a volta, curva a curva, tempo de parada, tempo de box, tempo de troca de... Então, quer dizer, é impossível a gente imaginar um esporte de alta performance sem dados. E do mesmo jeito que é impossível imaginar um esporte de alta performance sem dados, é impossível imaginar uma empresa, uma indústria, alguém trabalhando em alta performance sem dados. E dado tá lá. O dado tá lá. Sim. A gente tirar o dado, fazer tecnicamente isso aqui, ó. A Harbor e outras empresas fazem isso com majestia. Mas ir lá e olhar e saber trabalhar, aí é a cultura. É o hábito, é saber o valor, é saber trabalhar. E esse passo adiante é uma coisa que eu acho que é fenomenal fazer, né? É fenomenal desenvolver. E o Brown é um dos caras que mais entende esse assunto. Gosto muito de falar de cultura de dados. Legal. E hoje ainda muitas indústrias, né? A gente tá aí, Brown aí no meio tecnológico industrial já há mais de 10 anos, o Túlio também há bastante tempo. A gente vê, assim, que muitas indústrias ainda nem medem nada, né? Tanto que chega pra gente, assim, às vezes, indústrias que nem sabem que tinha que medir alguma coisa, porque, vai lá, anota uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas não mede de fato, né? Não analisa, não faz nada. Por que vocês acham que muitas indústrias ainda continuam nesse achismo em relação aos dados, né? Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que a minha máquina tá produzindo bem. Eu acho que ela tá tendo eficiência. Por que elas não dão essa virada de chave de começar a se basear em dados e realmente tomar decisões mais assertivas? Eu acho que tem uma camada que ela é essencialmente humana e daí uma camada do setor em si.
Então, por que eu digo essencialmente humana? Porque o nosso cérebro, a nossa história humana, ela é orientada ao achismo. É difícil analisar para o nosso cérebro. Então, a parte do cérebro que toma decisões é a mesma parte do cérebro que lida com emoções. Então, é natural que uma coisa caminhe com a outra. O ato de você parar, analisar informações, ele requer um esforço. Tem muita gente que gosta de pensar, principalmente na indústria, que gosta de pensar, pô, mas eu sou mais analítico, eu sou mais racional, eu não sou tão guiado por essas coisas, mas isso é naturalmente humano. Então, sempre que a gente vai ter que olhar para uma tabela, olhar para um gráfico, é uma coisa que não é tão natural pra gente. Então sempre vai ter uma camada ali que você vai ter que convencer alguém a analisar, e depois que essa pessoa começa a analisar os dados, ela vê o quanto ajuda ela, e daí se torna um caminho mais natural. Uma questão do setor aí é que as revoluções tecnológicas que a gente teve na história, e a gente teve revoluções tecnológicas, claro, também na pré-história, quando a gente começou a, fazer agricultura, lidar com metais, lidar com pedra. E isso é gigantesco para toda a história da humanidade, mas faz parte, na verdade, da pré-história. Né? Faz uma importância gigantesca na existência humana, né? Mas faz parte da pré-história, porque a gente divide a pré-história e a história quando começa a escrever. Então, tudo que acontece antes é pré-história. Na história, a gente tem as revoluções tecnológicas, que a primeira é quando a gente inventa a máquina a vapor, que é a Revolução Industrial. E essa revolução, ela muda todo mundo. Então, de repente, você começa a ter a Inglaterra como uma potência global, que se tornou essa potência não porque estava adquirindo mais ouro e prata, mas porque inventou uma tecnologia. Isso, a nível global, altera a disposição dos territórios, porque as pessoas começam a sair do campo e ir para a cidade. É uma cidade que ela se orienta em torno das indústrias, não é uma cidade que se orienta em, por exemplo, como eram as polis gregas, né? É uma outra formação. As pessoas começam a sair de casa para trabalhar. Então, a primeira revolução tecnológica, ela é a revolução industrial, como a gente faz essa comparação. A seguinte é da eletricidade, que também muda todo mundo, porque, bom, todas as casas têm eletricidade, todas as indústrias têm eletricidade, tudo que a gente está tendo aqui nesse cenário tem eletricidade, e assim, mudou o mundo e a indústria, porque, bom, mudou o mundo porque começou a ter, por exemplo, geladeira, então antes você não conseguia nem armazenar comida direito, e daí você começou a conseguir. E a indústria muda muito, porque você começa a ter um tal de Fordismo, que é da mesma época dessa revolução. E a gente começa a entender que indústria não é só colocar coisa e ver o que sai. Tem tecnologia, tem ciência, tem conhecimento. A revolução seguinte é a revolução computacional, que da gente começa a ver o quanto que o computador consegue expandir a capacidade humana. Que antes você era limitado, assim, você tinha uma mesa, você queria mandar uma carta, você tinha que ter uma máquina de escrever, você tinha que ter uma planilha, era tudo muito isolado. E começou a ficar tudo junto no computador, que faz isso muito melhor, mais rápido. Quando você ia fazer um cálculo numa planilha, sabe, o computador já consegue fazer isso no Excel. Então essas foram as 3 revoluções que antecedem a 4ª revolução industrial, que tem como matriz os dados. O que essas 3 anteriores têm em comum é que elas são máquinas. Então você pegava a máquina a vapor, você pegava um computador. A eletricidade era melhor você não pegar, você ia tomar um choque. Mas você via, era visível. E aí quando você entra nos dados, você não pega dados na mão, você não vê os dados no ar. É mais complexo. E enquanto que essas 3 primeiras, por serem muito máquina, elas tratavam muito de produtividade, a dos dados não é necessariamente você produzir mais, mas você produzir melhor. Então existe essa coisa assim, você não conseguir pegar, você não conseguir ver necessariamente, mas eu tô vendo, tá indo mais rápido, tá produzindo mais. Então, por conta dessas barreiras, uma humana, mas até do setor como um todo, o achismo ele ainda impera. Mas nas indústrias em que existe análise de dados, que quebrou-se essa primeira barreira, dificilmente retrocede-se na análise de dados. Se torna um processo como qualquer outro que estava sendo executado até então. Tem um livro que eu ganhei de uma pessoa muito querida, né? Que fala que o paladar não retrocede, né? Que quando você avança em algo que é muito bom, que você gosta muito na vida, algo mais sofisticado, você não quer voltar atrás, né? Eu acho que em termos de cultura é isso, né? Você passar da cultura do achismo para uma cultura orientada a dados, uma produção orientada para informação, é algo que você não quer voltar atrás. E eu vou voltar no paralelo do Waze e Google Maps. Se eu tirar de vocês hoje o Waze e Google Maps, vocês vão provavelmente achar que vocês estão numa situação pior do que estavam.
né? E a mesma coisa, uma vez que uma empresa começa a trabalhar com orientada à informação, orientada a dados, né? Produção, principalmente guiada pela informação, ela não volta atrás mais, né? É um caminho, na minha opinião, sem volta, é um caminho evolutivo. E um ponto que eu acho também, Brown, que você é especialista nisso, e eu queria que você dividisse aqui um pouco com a gente, é a questão do... Eu vou usar um termo em inglês, né? Aham. Mas que é muito de startupeiro, mas eu acho que se aplica muito no mundo industrial, né? Que é o storytelling, né? Como é que você apresenta esses dados, né? Como é que você... Porque, assim, quando você vai... principalmente quando você tem um líder de produção, um gestor de produção, existe uma relação muito de confiança de pessoas, entre pessoas, com a operação, né? Então, ele já sabe a pessoa que, cara, o que ele fala é batata, o que a outra pessoa fala sabe que de vez em quando ela erra, então ela tá meio preparada para aquela história. E ela vai lá e fala, e aí vem muito adjetivo na conversa. Tá bom, tá ruim, vai dar, não vai dar, aquilo ali tá tal coisa, muito adjetivo. Os dados por si só, eles não são uma história, eles contam uma história, né, se você parar para analisar. Então eu queria que você falasse bastante sobre a apresentação, quanto isso impacta, no fim das contas, na assimilação, na cabeça das pessoas, a diferença entre pegar uma tabela, pegar um gráfico ou pegar uma LLM, uma inteligência artificial que explique aquilo tudo para uma pessoa. A diferença, ela é total, assim. Eu gostei do que você falou da questão dos adjetivos, tá bom, não tá bom, etc. Porque isso é muito... Isso às vezes não quer dizer nada, né? Então, às vezes você, sabe, vai fazer um trabalho, uma entrega, a pessoa fala assim, eu gostei. Mas por que gostou? Sabe? Isso não ajuda muito. Tem que dar motivo, você tem que dar explicação. Então é que nem quando você tem um funcionário, às vezes, ele faz uma entrega, se você parar apenas no tá legal, ele não vai entender, mas por que tá legal? O que eu fiz de certo que eu tenho que repetir? Onde é que eu poderia melhorar? A importância do storytelling dentro dessa análise de dados, eu acho que é principalmente porque vai garantir com que esses dados se tornem uma ação. Se não garantir 100%, é um fator extremamente importante para que saia daquela planilha, daquela coisa estática e se torne uma coisa acionável e compreensível. Então, por que o storytelling é importante? Por que isso é uma capacidade que as pessoas acham que é do mundo da soft skill, que é uma capacidade mais humana, que não está no hard, não é o importante, não é o dados de verdade, é só uma coisa separada. Porque volta àquilo que eu falei do cérebro humano, de como a gente está acostumado a viver, né? Planilhas, Excel, tabelas são uma coisa muito recente na nossa história. Enquanto que contar histórias é uma das coisas mais humanas que existe, é o que garantiu com que a gente chegasse tão longe, é de você contar histórias. Então, quando você pega uma coisa bruta, complexa, por exemplo, como dados, você consegue colocar isso dentro de um contexto, consegue estabelecer uma narrativa, você não só consegue conectar com a realidade de uma forma muito mais efetiva, você consegue garantir a atenção das pessoas, porque passar horas e horas analisando dados não é uma coisa que todo mundo gosta, mas todo mundo gosta de escutar uma boa história. Isso ajuda também com que você consiga entregar esses dados, essa informação bruta, para pessoas de diferentes perfis. Então, se você está indo numa reunião com o C-Level, talvez o presidente, o diretor, ele não esteja tão conectado com o dia a dia da operação da produção quanto outros profissionais, porque é natural, ele está lidando com outras coisas, está tendo uma visão mais de cima. E o operador, alguém que está mais embaixo nessa cadeia, que está mais lá no chão de fábrica, ele vai ter uma noção maior do equipamento, de tudo. Então, se você mostra só os dados, talvez isso não consiga comunicar com os dois. Mas uma história bem contada comunica com os dois. E aí você consegue essa linearidade maior, você consegue trazer todo mundo para o mesmo patamar, e aí você consegue fazer com que as pessoas estejam muito mais propensas a executar, a levar para ação aquele dado bruto. Eu acho isso fantástico, fantástico que o Brown traz, porque assim, no fim das contas, o que traz uma melhoria é a ação. E a ação, ela é disparada pela contagem, quando você conta uma história melhor sobre o que está acontecendo. Se eu quiser saber da inflação, eu entro lá no site lá e baixo a tabela da inflação. Mas por que a gente vai no jornal, né? no telejornal, na internet, ler sobre a inflação? Porque traz um contexto que vai me preparar na minha vida se eu devo economizar mais, se eu devo gastar menos e assim por diante. Então, disparar a ação
Saber que algo tá ruim é super importante. Saber exatamente o que tá ruim é mais importante ainda. Agora, disparar a ação é isso que vai fazer a empresa competitiva. E é por isso que eu admiro, porque essa conexão, são poucas pessoas que eu consegui ver que conseguem fazer esse tipo de conexão, né? E conseguem perceber que, assim, você pega uma solução que entrega dado, você pega uma solução que conta uma história. Numa primeira vista, parece que é tudo a mesma coisa, né? Quem tá recente no assunto fala, cara, é tudo a mesma coisa. Mas não, você vai ver que no fim das contas, uma acaba levando de fato a melhoria e outra vai para a gaveta, não é utilizada. Então isso faz muita diferença na vida das empresas. Eu gosto do exemplo que você trouxe do jornalismo, porque descendo o nível para chegar na reportagem, né? Uhum. Você falou da inflação. Quando a inflação dispara, quando o dólar aumenta, tem uma... Geralmente isso vai para o supermercado, que aí vão lá e mostram assim, olha, o preço do tomate aumentou, o preço do ovo aumentou, e aí eles fazem esse paralelo com o aumento do dólar ou da inflação. Então isso por quê? Porque se a gente só fala assim, o dólar aumentou, talvez a pessoa que está acompanhando vai dizer, mas eu não pago em dólar. Então o que isso impacta? Impacta que o tomate agora está mais caro. Então fazer esse paralelo é muito importante. Você até comentou do storytelling, de seu termo em inglês. Quando você fala de um termo muito técnico, você está falando de um cenário muito, muito etéreo, nem todo mundo vai entender. Então às vezes tem que parar, fazer uma comparação, trazer de fato para um caso real. Então você está usando um termo em inglês, falando de uma coisa complexa, traz para a linha de produção. Fala ali, olha, você coloca aqui, depois vai para cá, tal. Contar essa história é muito importante. Legal. E existem algumas empresas que ainda não conseguem contar uma história, assim, em relação a todos os dados que possuem, né? A gente sabe disso, a gente vê isso o tempo todo. Mas existem aquelas que elas olham para alguns dados muito pontuais. Exemplo aqui, uma máquina parou. E é isso aí, beleza. Quanto tempo a máquina parou? Tá, beleza, o que a gente vai fazer? Só que talvez elas ainda não conseguem ir na causa raiz, né? E ver, tá, por que a máquina parou? Vamos ver o que os dados estão nos mostrando, elas não são orientadas a dados. Ver esses dados pontuais seria o primeiro passo para a empresa começar a se tornar orientada a dados? E qual que seria essa diferença, né? O que de fato é uma empresa orientada a dados? Eu acho que você começar em algumas áreas é um caminho importante porque é um investimento mais seguro. Se você, de repente, quer mudar toda a sua indústria numa vez só, pode ser um pouco mais complexo. Então, começar por alguma área é importante. Só que não pode parar por aí, porque começa que um dos grandes erros, um dos grandes problemas em se implementar uma cultura data-driven é você não se preocupar com a institucionalização dessa análise de dados. Então, isso se torna algo, às vezes, de uma pessoa, de um setor, às vezes não é nem de uma única pessoa, de um único profissional, mas a disponibilidade desse profissional. E às vezes você muda uma prioridade dessa pessoa e toda análise de dados cai. Essa pessoa sai da empresa, aquilo cai. Então, isso é um problema que tem que se preocupar. E a forma com que você resolve essa setorização dependente de uma pessoa é por meio da automação. É um grande caminho para você garantir a institucionalização da análise de dados. Mas você começar por uma área, não tem problema. Se você fizer aquele método, aquele caminho normal de você identificar quais são as perguntas-chave de negócio, quais são os KPIs que você tem que analisar, você ter uma noção de toda a jornada, da coleta, transformação disso em visualização, etc. Se isso for bem feito, já é um começo. Mas não pode ser apenas um silo de informação em que você tem uma área, por exemplo, um equipamento, enfim, algo que é muito bom e o resto que não é, porque você vai ter só uma análise pontual, não é uma visão holística. E às vezes você tem problema numa ponta que começou na outra. Então, se você só tem essa visão, você vai achar que é aqui que você vai resolver e o problema está em outro lugar. E você conseguir ter essa visão holística da indústria como um todo, você conseguir entender, olha, como uma ponta leva até a outra, entender toda essa jornada, você consegue ir do todo para o detalhe e do detalhe para o todo. E isso faz com que a análise de dados seja muito mais eficiente. Legal. Se ir do todo para o detalhe e detalhe para o todo, eu gosto muito dessa abordagem. Se a gente olhar bem, né, a gente sempre, quando vai selecionar os dados para inserir numa cultura, né, a gente tem que ver quanto aquele dado vai impactar a vida da pessoa. Por exemplo, né, eu vou ainda no caminho, né, dos aplicativos de carro. Imagina que você abre o aplicativo e o máximo que ele te dá é a informação se na cidade onde você vai estar
tá chovendo ou não, em vez de te dizer que horas que você vai chegar. É uma informação relevante saber se vai estar chovendo lá ou não? É, porque você vai se preparar. Mas é realmente o impacto que você gostaria na hora de fazer uma jornada? Ou seu primeiro impacto que vai mudar um pouco a tua história naquele dia, é o horário que você vai chegar? Então, sempre um mapa entre qual é a informação e o impacto que ela traz no dia a dia versus a dificuldade de conseguir adquirir e manter essa informação sustentável, é um caminho para que uma empresa comece a escolher, e aí, naturalmente, as pessoas vão utilizar aqueles dados. E aí é o que o Brown falou, todo, né? Do todo para o micro. Bom, depois que eu já sei que horas que eu vou chegar, deixa eu ver se vai chover, para ver se eu levo um guarda-chuva também. Então você vai do todo para o micro, ou às vezes do micro para o todo. Então eu gosto bastante dessa abordagem que ele trouxe, porque é bem isso, quando a gente tem informação útil que impacta a nossa vida, a gente começa a utilizar com mais força, e isso aí vai trazendo a necessidade de cada vez querer mais. É aquela velha história, quanto mais você sabe, mais você quer saber. E isso aí é um trem que não para mais. E o Brown comentou ali sobre a questão de ter KPIs relevantes, né, dentro para ajudar nessa análise de dados e ver o que realmente é importante medir, né? Túlio, na indústria, quais são os KPIs assim mais necessários de se olhar, assim, os dados mais necessários que você não pode deixar de fora? Quando a gente fala da indústria, né, a gente tem que dividir um pouco os setores, né? Manufatura, manutenção, qualidade, processos, PCP. Cada um tem uma ótica, né? Cada um tem, por exemplo, a mesma variável, né? Vamos supor que uma temperatura da máquina, né? Para manutenção, talvez ela tenha um impacto maior, porque pode levar uma predição se a máquina vai quebrar ou não, do que necessariamente para o pessoal da qualidade, né? Então, ou que a temperatura do dia, a temperatura do ambiente, assim por diante. E é a mesma variável. Do ponto de vista de manufatura, de processo produtivo, de eficiência, para o gerente de produção, por exemplo, a gente está falando de disponibilidade de máquina, esse é um indicador super importante, né? Eficiência da máquina, HIT, tempo de ciclo, né? Que é a nossa, eu diria que é a nossa equivalente à nossa velocidade instantânea, né? Para a gente não tomar uma multa no radar, né? Os indicadores de MTBF, MTTR, né? Quando uma máquina vai quebrar, em média, quando ela quebra, quanto tempo demora para ela voltar. E o OE, né? No fim das contas, eu acho que o OE, ele realmente é um indicador que consegue equalizar e balancear bastante para um gestor de produção, onde é que ele tem que direcionar os recursos, né? Então, produção hora por hora até também é um que eu gosto bastante, né? Produção hora por hora, disponibilidade, OE, é uma tríade que eu orienta muito, né? A gente não tem numa indústria, a indústria ela busca, é uma busca incansável pela eficiência. Então significa que os recursos são limitados. Quando você tem um gestor, um líder de produção, né? É um líder que está cuidando de 60 células, 60 unidades, 80, 100, dependendo de cada indústria, né? Então, quer dizer, quando ele está apagando incêndio de um lado, ele não está no outro. Então, qual lugar ele vai primeiro? Onde ele se dedica mais? São esses indicadores que vão orientar ele a onde dá prioridade para que o impacto seja melhor para a empresa. Boa. E em relação aos dados, né? Porque é do que a gente está falando. Mas, ok. Os dados podem fazer muitas coisas pela indústria, né? A gente sabe, pela produção e tudo mais. Mas, assim, dividindo por setores da indústria mesmo, ali dentro do ramo industrial, como ver esses dados, ter esses dados e analisar esses dados de forma prática pode reduzir desperdícios dentro de uma indústria? Eu acho que isso aí passa muito pelo que você está indo medir, né? Então, quando você vai falar de desperdício, você tem que se preocupar, por exemplo, com o consumo energético, se a produção está funcionando como um todo, se está tendo muito retrabalho, se está muito refugo. Então, essas questões são muito importantes. Bom, você tem que monitorar o estoque, também é importante, para evitar o desperdício. A boa notícia é que os dados eles trazem inteligência para onde hoje existe muito o feeling, o emocional, o histórico, o empírico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em matéria-prima, por exemplo, às vezes é muito comum você ter indústrias em que a decisão, a escolha de quanta matéria-prima adquirir é sempre a mesma, há muito tempo, há muitos anos. Você vai encontrar, às vezes, a grande variável para adquirir mais ou não matéria-prima é o preço,
mais que aquilo vai ser vendido ou não. Se está barato, a gente compra mais, se está caro, a gente compra menos. E aí, se aquilo não for vendido, você está com matéria-prima parada. Então, isso é uma coisa muito importante se analisar. Da mesma forma, a gente estava falando antes dos KPIs para se analisar na empresa, fala da questão do consumo energético, porque muitas vezes o próprio consumo energético ele é um dinheiro que você está jogando fora e é um excelente indicador de que alguma coisa está errada em toda a sua linha de produção. Porque você está consumindo mais do que deveria, ou menos, então alguma coisa está errada. Né? E atentar, claro, para a linha de produção como um todo, Túlio falou da eficiência das máquinas, claro. Também diria, às vezes, ver ali, além dessa questão do refugo e retrabalho, também ver o lead time, ver como é que isso está acontecendo entre o pedido e a entrega, porque se você tem um produto X, né, que a sua indústria ela produz, de repente você vê que na ponta, às vezes pode ser um varejo, enfim, está vendendo muito. Aí você já não tinha aquela matéria-prima. Aí você decide, não, tô vendo que tá vendendo muito, vou começar a produzir. Aí você compra mais matéria-prima, só que o teu lead time ele é muito longo. Quando aquele produto chegar na ponta, às vezes já não é mais tão necessário. Você não precisa vender casaco em dezembro, em janeiro, por exemplo. Né? Então, tendo essa noção dessas diferentes áreas dos KPIs a ser medidos, você já começa a evitar o desperdício por ser mais eficiente nas suas escolhas. Você quer ver uma coisa que as pessoas pouco fazem nessa jornada de cultura e as que começam a fazer se diferenciam, se destacam. Geralmente, quando a gente vai buscar dados, informação, é para analisar problema, perda. É o padrão. Eu quero saber quanto tempo minha máquina parou, quero saber quantas peças eu deixei de produzir. E isso é super importante, super. Porém, tem um viés de análise que só quem está com a cultura e com os dados afiadinhos, com uma ferramenta que faça uma boa entrega de solução de informação, de storytelling, de dados, gráfico e tudo mais, que é o que eu estou fazendo bem que eu posso replicar. Isso, quando você tem no seu dia a dia as coisas atropelando, você vai focar nas perdas. E você pensa lá num grupo de 60 máquinas, que tem uma máquina, um operador, um conjunto máquina e operador que performam super bem. E os dados vão contar o que aquela pessoa, o que aquele processo está fazendo de tão bem, de diferente dos outros, que pode ser replicado. Então você não só ataca as perdas, mas você replica as boas práticas. E isso, na minha opinião, é uma jornada e é uma coisa que é só quando você vai aumentando, evoluindo, criando hábito, investindo, trazendo a informação que você consegue chegar nesse nível. E é esse nível, talvez, que faça a diferença em muitos casos. Parar para replicar as boas práticas. E aí entra o que o Brown falou aqui sobre o consumo energético. Saber que a máquina está gastando muito vai dizer se a máquina, o processo está eficiente do ponto de vista de consumo, mas pode indicar um rolamento que está mal lubrificado na máquina. Né? Agora, está gastando menos, o que foi feito naquilo para gastar menos? E por que não pode ser replicado aquilo? Isso é um negócio... Quando a gente trabalha, por exemplo, lá na empresa, lá na Harvard, a gente também trabalha com controle estatístico de processo. A gente fala, coloque alarmes para indicar onde está ruim, e coloque alarmes para onde indicar quando está bom. Porque os alarmes, é dali que vai sair a prescrição das boas práticas para ser replicado. Legal. Eu acho que tem isso que você falou, Túlio, da questão do não analisar só o erro, mas analisar o acerto também. Eu acho que a grande vantagem, quando a gente pensa assim, mas por que eu devo ter uma cultura de dados? Assim, é porque você acerta mais quando você tem uma cultura de dados. Então, olhar para o acerto é muito importante. No final das contas, o que vai levar uma indústria a adotar uma cultura de dados ou a comprar um equipamento é a possibilidade de ROI. Que aí pode ser porque esse equipamento, pensando na máquina, ou ela produz mais, ou ela produz mais barato, ou ela produz mais rápido. Faz sentido. No final das contas é o ROI. Os dados, por si só, a não ser que você produtize esses dados de alguma forma, que às vezes você pode, por exemplo, vender Você produz uma máquina, vende essa máquina, ela vem acoplada com um software, um aplicativo, e daí para você ter esse software, esse aplicativo que analisa os dados, você paga um valor a mais. Por exemplo, uma forma de você ganhar dinheiro diretamente dos dados. Mas muito do ROI que você vai ter dos dados, ele é de te dar essa orientação do que você fazer. Muitas vezes, para você dobrar o seu lucro, você não precisa vender 2 vezes mais. Você pode só melhorar diferentes áreas da sua empresa em 10% e no final você vê que está tendo 2 vezes mais lucro. Isso acontece, é real.
Mas a questão de acertar mais é aquela coisa assim, pô, mas eu vou acertar no quê? A gente já falou aqui da tomada de decisão, que é muito mais inteligente, mais eficiente, mas eu não gosto só de pensar na tomada de decisão, porque aí ela parece uma coisa que você tá só numa dúvida de tipo, sim ou não, vou ou não vou, que é uma coisa que é só a decisão final. E não como algo que tá desde o começo da tua estratégia, que tem algo bem mais que acontece antes. Então os dados, por exemplo, nas coisas acertar mais, o que eles fazem? Eles permitem com que você identifique padrões e tendências. Padrões é o que está explícito ali, você começa a ver as coisas em comum. E a tendência é algo que você coloca uma camada de análise mais avançada e você já começa a ter a resposta para aquelas perguntas de para onde eu vou, o que vai acontecer. Isso é muito importante quando você vai traçar uma estratégia, se você já tem uma noção do que vai ser o futuro. Você começa a ter uma operação que você sai da eficácia e entra na seara da eficiência. Então a eficácia é você fazer certo. A eficiência é você fazer certo da melhor maneira possível. Então, esses são os benefícios dados que não vai só para prevenir o erro, mas vai para acertar mais também. E hora do caos? Já ia pedir porque o povo gosta. O povo gosta. Eu não vou esquecer nunca, tá? Quando eu fui fazer a implantação, na verdade, assim, a implantação já tinha acontecido e a gente estava trabalhando um pouco a cultura de um cliente na utilização do LevMass, né? Para trazer mais eficiência na produção. E a gente tem um cliente nosso que faz aquela etiqueta de calça jeans, a etiqueta COS. E estava eu e o Vinícius, da equipe de PMAS, do Production Manager da Service, né, nosso Customer Success, percebendo que existia uma máquina que em determinados momentos ela sempre era mais eficiente na troca de modelo, de chapa, né? Que é a troca de setup, né? Fazer setup entre uma etiqueta de uma marca X para uma marca Y. O cara marcava um peixinho e depois marcava um raio no couro, né? A gente foi nesse cliente para resolver várias coisas, evoluir várias coisas, entre elas a cultura, né? E a gente parou do lado da máquina para observar o que a gente já tinha detectado no LevMass, tentar explicar o que era aquela mudança, né? E a ferramenta, ela faz uma marcação a quente no couro. Então, ela esquenta e fica abaixando. É uma prensinha que fica marcando o couro. E a gente percebeu que uma operadora da máquina, ao terminar a ordem de produção, ela esperava a ferramenta esfriar para poder manipular a ferramenta, tirar e colocar a ferramenta da próxima marca. Então, para trocar a ferramenta do peixe para a ferramenta do raio, ela esperava chegar na temperatura correta e tirava e colocava a ferramenta rápida. Uma segunda operadora, ela fazia, sabe o quê? Pegava a mangueira de ar comprimido e dava leves jatinhos na ferramenta da ordem de produção que já tinha terminado. Dava e esse jatinho servia para esfriar mais rápido. E o setup dela era mais rápido justamente por isso. Ela esfriava mais rápido sem danificar a ferramenta, tirava a ferramenta, colocava outra. Né? Então a gente percebeu dentro da solução, a gente ficou, cara, um turno lá, observando principalmente essas trocas de setup, pegamos e levamos a inteligência para a empresa, né, e para o sistema. Mas é justamente o que eu comentei. A gente não estava pegando ali uma perda necessariamente, a gente estava pegando a boa prática, porque o tempo de ciclo da máquina que era configurado era da pessoa que tinha que esperar. Então, e aquela pessoa ia além do tempo de ciclo standard, né? O tempo de ciclo padrão da máquina. Ela era mais rápido do que era o pedido. Então, foi uma história bem bacana que eu carrego, onde o dado, né, a informação, levou a gente a entender a história e contar a história para o cliente, e isso virou padrão. Tem um desafio muito grande na indústria, que é esse desafio de você transformar uma expertise em processo. E eu acho que isso tem bastante a ver também com cultura de dados, porque quando a gente fala de cultura de dados são importantes, mas a cultura também é muito importante. Então, para que você implemente uma cultura de dados numa organização, vai ter alguns caminhos que você vai ter que seguir, que é quase como se implementar qualquer outro tipo de cultura. E as indústrias, não todas, né? Claro, umas são muito melhores que as outras, mas é um problema do setor industrial, uma coisa diretamente relacionada ao RH, essa questão da cultura, porque indústria geralmente tem muita rotatividade, é um problema muito grande quando se perde pessoas, você tem que estar o tempo todo contratando, fazendo onboarding, colocando para trabalhar, e aí quanto maior a indústria, mais funcionário, então, tem
todo tipo de burocracia relacionada a RH que você pode imaginar. Então, geralmente, essa área das indústrias é muito ligada a essa gestão. Então, essa coisa do compartilhamento de expertise, de cultura, etc., é um desafio muito grande, que é difícil, assim, hoje você resolver muito fácil, até que alguém resolva, porque é assim que funciona o ecossistema de tecnologia, é muito difícil até que alguém vai lá e faz, mas tem uma oportunidade de ganho aí gigantesca. E como tu já puxou aí para falar de desafios também, vamos falar dos erros mais comuns aí dentro de implementar essa cultura data-driven. O que vocês veem, assim, hoje como mais desafiador, né, para as indústrias, o que elas têm mais dificuldade de resolver para conseguir mudar essa cultura mesmo e tornar-se orientada a dados? E quais os erros mais comuns, assim, que elas acabam cometendo por querer ser orientada a dados e aí esbarra ali em alguma coisa que não dá certo? Eu acho que aí você está falando de duas questões, né, que são um pouco diferentes. Então, uma delas é quais são os erros e como que a gente consegue implementar de uma maneira apropriada. Então, os erros, um deles é isso que eu comentei, da dificuldade de institucionalizar a análise de dados, não ter essa noção quando você vai começar de achar que se só uma área, uma coisa isolada tá bom, então tem que crescer, porque senão você vai ficar refém de uma disponibilidade, de uma pessoa, de um único setor. O outro erro é você não entender o teu negócio ainda, quais são as perguntas que têm que ser feitas, o que você tem que analisar de fato. Isso é um erro muito grande, porque se você tira um tempo para analisar, mesmo que a análise seja bem feita, né? Mas você tira um tempo para analisar uma coisa que não é importante, isso não vai servir para nada. E aquela análise de dados vai ficar só no relatório, num papel, numa coisa impressa e não vai chegar ao mundo real. São as métricas de vaidade que a gente fala. E as métricas de vaidade, às vezes, são muito mais fáceis de analisar. Isso que é o problema. Bom, outro erro também que se comete é você estar analisando dados de qualidade péssima, de qualidade ruim. Então, você faz uma análise errada, que te diz uma coisa errada, e aí você faz uma ação que não resulta no esperado, e você entende, a análise de dados não funciona. E você tira essa conclusão, quando na verdade o problema estava que você não estava fazendo análise direito. Um outro erro, quando vai se implementar a cultura de dados, é que às vezes as pessoas ficam muito no mental do negócio e agem muito pouco. Ficam muito debatendo sobre dados e agem pouco. E a análise de dados tem uma jornada. Você vai ter que coletar os dados, vai ter que organizar eles dentro de um data warehouse, um data lake, vai ter que criar essa estrutura. Com base nisso, você vai ter que criar relatórios, reportes, visualizações, ou o que for melhor de fato. Então, você vai ter que fazer isso, tem que ter essa jornada. A mentalidade data-driven, ela é importante, é claro, principalmente quando a gente está falando de indústria pequena, que às vezes não tem o dinheiro para fazer o investimento. E, cara, para essa indústria pequena, às vezes aquele mínimo que eu comentei, funciona. É o papel, caneta, bloquinho que você está lá fazendo, está tirando conclusões, está funcionando, beleza, mas conforme cresce o negócio se torna deficiente. Então você tem que entender essa jornada. E um outro erro que eu acho que acontece bastante são sistemas legado, né? Então, é muito difícil hoje para a indústria se modernizar. E por uma mentalidade, que eu já havia comentado da indústria, a máquina é muito mais fácil, muito mais compreensível. Então, as pessoas, quando pensam em modernidade, tecnologia, estão pensando em máquinas novas. E às vezes tem todo um caminho... E daí, quando você precisa falar de uma cultura data-driven, a pessoa diz que não consegue porque a máquina é velha. Sendo que você consegue trabalhar... Com essas máquinas antigas, já existem soluções que você pode acoplar numa máquina não tão moderna, ainda assim trabalhar com dados. Mas também é uma outra questão de que, assim, a indústria ela não é tão relutante, às vezes, em jogar uma máquina velha fora em nome de uma mais nova. Por que para o sistema é tão difícil? Então, por medo de jogar isso abaixo quando está necessário jogar abaixo, as indústrias elas acabam fazendo uma análise capenga, não mudando tudo, e daí fica muito refém disso. Então esses eu acho que são os erros, o que se comete pode comprometer a implementação de uma cultura data-driven. Agora, para você superar os desafios e começar uma implementação bem feita, é também o mesmo caminho que você tem para combater essa mentalidade de achismo, né? As coisas caminham juntas. Porque a gente está falando de cultura e cultura são as pessoas, são os indivíduos, né?
Então, os 3 caminhos importantes para se seguir. O primeiro é o mais óbvio, né? Você tem que fazer, de fato. Se você quer analisar dados, se você quer ter uma cultura data-driven, você tem que analisar os dados. Tu tem que dar início a essa jornada de análise de dados. Tem que começar de algum lugar. O outro caminho que você tem que fazer para conseguir implementar de uma forma que funcione mesmo, tem que ser top-down, por natureza. Tem que vir de cima. Por que eu digo isso? Você pode ter uma equipe extremamente envolvida, data-driven, guiada, mas se isso não está virando ação por causa da liderança, não só você está perdendo tempo, como tem uma outra coisa que eu acho que é o que mais estimula, para ser bem honesto, que é você ter o teu líder torcendo contra você. Sim. Se ele não está comprado, ele vai torcer contra você. Isso é um problema muito grande. E a última coisa que eu acho muito importante na análise de dados e que passa muito batido é a questão do ritual. Então você tem que criar esses rituais de análise, você tem que transformar isso numa rotina de fato, parar para ver se está sendo analisado, ver a qualidade, porque se tornar uma coisa que ela é feita pontualmente ou quando dá, ou esse tipo de coisa, não é uma cultura data-driven. E quando você tem a liderança comprada contigo, você tem a capacidade de dar início a essa jornada, por ter as pessoas que sabem executar, por ter o arcabouço tecnológico ali, e você tem isso dentro da sua rotina, é um caminho muito poderoso para você implementar uma cultura de dados. Boa. Eu também pontuo algumas coisas bem técnicas envolvidas que é importante uma empresa saber também, né? Por exemplo, no nosso modelo lá, e eu falo não porque o nosso modelo é melhor, mas é um modelo que a gente tem resultado, a gente vê que tem resultado. Começa já na jornada da aquisição da informação. Primeira coisa, a gente mapeia com o cliente qual é a dor. Né? Então, se o cliente fala que o problema dele é disponibilidade de máquina, uma ênfase maior na melhor coleta automática daquilo. Né? Se ele fala que é refúgio, não pode deixar de coletar, além da disponibilidade, o refúgio também. Né? Então, entender para ele qual que é o impacto já começa por aí. Aí, transformar esses pontos num projeto técnico de aquisição de informação correta é importante, né? E quando eu digo um projeto técnico, não estou dizendo aqui assim, então quer dizer, você vai jogar uma infraestrutura para tirar a informação, né, para automatizar a coleta da informação que é inacessível. Não, ao contrário. Hoje a gente tem tecnologia para tirar a informação de maneira acessível, sustentável, que não dependa tanto que um eletricista, um manutentor de máquina consiga em 2, 3 horinhas fazer esse trabalho. Com um trabalho interno, né? Claro, uma empresa externa também ajuda, né? Isso sem problema. E uma vez que você definiu a dor, qual que é o dado e conseguiu extrair, levar isso para uma solução que consiga contar a história. Não é só apresentar o dado, é apresentar a informação certa para a pessoa certa no momento correto. Né? Então, quer dizer, o operador na linha de produção, se a conversa com ele é hora por hora, saber, né? Que é o normal que as empresas fazem. Produção hora por hora. Quanto é que deu essa hora? Quanto é que deu essa hora? Quanto é que deu essa hora? É essa informação que tem que estar lá. Né? Não é a informação necessariamente do OE do mês. Né? Então, saber passar essa informação correta. Né? E também cuidar da jornada da cultura das pessoas, que é o que o Brown falou. Né? Os rituais. Né? Então, quer dizer, vai lá e aí, por exemplo, o e-manufacturing ajuda bastante. Faz uma reunião de fim de turno. Né? Você vai ter um ritual para discutir a produtividade, suportada pelos dados. Então, quer dizer, uma feature que ajude a dar um clique e já suporta aquele artefato, aquele ritual, aquela reunião. Né? E eu sempre digo que... Eu brinco que se você tem o ritual, você tem que ter o adesivinho lá. Eu estou há tantos dias nessa sala, nesse ritual, sem falar a palavra acho. A partir do momento que você quer evitar a palavra acho, você vai cuidar dessa jornada como um todo. Isso eu acho que é super importante para ir gerando essa cultura. E um outro ponto que o Brown trouxe, que eu também vou reforçar, né, é que aquilo não fique num silo, né, que é aquilo que a liderança tem que entender e patrocinar. Porque assim, quando você está falando de uma jornada, a jornada não é uma linha reta entre 2 pontos. Vai acontecer uma curva, um desvio, e é nessa hora que a liderança aparece para ou colocar no rumo ou dar o suporte para as pessoas para que elas continuem a tentar voltar para o rumo. E acho que esse é um ponto importante na jornada como um todo. E eu falei do nosso modelo, né, porque a gente se preocupa com a jornada, não só com uma solução. E porque a gente entende a importância do todo para que chegue lá a melhoria. E eu sempre falo uma frase assim,
é melhor, às vezes, você não ter dado do que ter dado errado ou dado inútil. Porque quando você não tem o dado, você se coloca numa posição de ignorância, de dúvida. Pô, será que? Agora, se você tem o dado errado, você se coloca na posição, na certeza de fazer errado. Então, é importante cuidar disso aqui para que o dado chegue da maneira correta, para que você não tome a decisão errada. E esse é um ponto que eu coloco bastante forte. Boa. E ambos falaram muito sobre a necessidade de que o líder também dê uma ajudada nesses momentos, assim, né, de mudança de cultura, mas e quando a cabeça do líder ainda não é voltada a essa cultura de dados, né? Nem ele. E o que que se faz nesse caso? Como mudar esse mindset mesmo, né, da liderança industrial para que ele comece a olhar para os dados e comece a querer fazer essa mudança dentro da empresa, né, em direção aos dados, né, à orientação e análise de dados. Isso pode acontecer por bem ou por mal. Sim. Vamos dizer, pegar o caminho do por mal. Claro que a gente tem diferentes níveis de liderança, né? E daí, o líder superior pode forçar o líder que está abaixo dele. Mas precisando de uma liderança, assim, que não tem nada, nem ninguém acima dele. Talvez um diretor, um presidente, alguma coisa nesse sentido. Muito provavelmente o que vai forçar ele a ter que olhar para esse tipo de coisa é a perda de competitividade. Ver que está perdendo mercado, ver que está ficando para trás. E aí depende também do quanto que, assim, esse diretor é exposto ao que está acontecendo no restante do mercado. E assim, o quanto que ele se importa com a indústria tá indo bem ou não, né? Então, mas vamos pensar assim, pô, ele se importa, ele vai começar a ficar de olho no mercado, ele vai ver o que tá acontecendo, vai ver assim, pô, tá acontecendo muita coisa que eu não tô fazendo. E claro, também sempre vai ter umas pessoas que elas vão ser muito turronas e vão querer agir daquele jeito e vão achar que uma indústria que é competidora, que está sendo extremamente bem sucedida por ter uma estratégia de dados, por exemplo, vai achar ainda que, não, mas eles estão fazendo isso, é uma frescura, é sorte, certo tô eu, isso aí vai dar errado em algum momento, não vai dar certo. E assim, eu tento ser compreensivo com esse tipo de mentalidade, porque às vezes a gente está falando de profissionais, de pessoas que conseguiram conquistas enormes em suas carreiras por ser desse jeito. Então, não é como se a pessoa estivesse totalmente errada. Agora, a prova de que tem um caminho que funciona está ali do lado dela. E se ela quiser mudar a realidade da indústria, do que ela está lidando, ela vai começar a trazer isso, né? Existe um lado, que daí é o lado do bem, que é uma pessoa que ela não necessariamente vai perder a competitividade, mas é só alguém que de fato que de fato está atento ao mercado, quer começar a fazer as coisas que quer produzir mais, uma pessoa mais aberta, não precisa apanhar tanto para dar início a essa mudança. Mudar essa mentalidade, eu acho que a primeira coisa tem a ver com essa maturidade, de você olhar e entender o que está acontecendo, né? E entender assim, pô, a gente não é guiado por dados e tal. Porque também se a pessoa quiser viver na ilusão de que não, a gente está sendo guiado por dados, é ainda pior. Porque daí ela acha que ela está indo e não está. E daí ela só vai cair na real quando tem aquele tal daquele colapso, né? Mas o que eu acho que é muito importante, nesse caso de quando você tem um líder que às vezes desconhece mesmo a cultura de dados, conhece o que tem que ser feito, porque é de uma área que nunca teve que lidar com isso, que a própria carreira nunca obrigou essa pessoa a lidar com isso, de fato ir atrás de conhecimento. E você pode ter conhecimento que é um tanto quanto superficial ou mais raso, mas que está disponível, que é aqueles bullet points, é um post de blog aquilo. Funciona, é uma boa porta de entrada. Você tem outros caminhos que isso vai aumentando o nível, como a nossa conversa aqui, como vários outros conteúdos online. Alguns até que eu produzi vários, que trazem mais esse tema em profundidade, é você começar a entender o que está acontecendo, ter essa noção maior da jornada. E eu recomendo sempre você ir atrás desse conteúdo em maior profundidade, não só ficar nos bullet points, porque os bullet points são a porta de entrada, mas você ir além, porque quando você fica muito nos bullet points, você está vendo só uma versão muito reduzida daquilo, que às vezes só funciona num certo cenário. Então ir atrás de um conhecimento, que pode ser acompanhar conteúdos em profundidade como esse, ler um livro, contratar de fato uma consultoria, contratar, por exemplo, a eStudio, em que eu trabalho, que tem cientistas de dados extremamente qualificados para resolver todo tipo de desafio que uma indústria pode ter,
é um caminho importante para você ter essa noção do todo e você entender que não é só uma coisa pontual, é uma jornada mais longa. E quando você fala quando você vê esses conteúdos, quando você fala com seus colegas, isso é muito importante também, as pessoas esquecem. Nem todo mundo é competidor, e tem muito competidor que também é amigo. Conversa com as pessoas, vê o que as outras indústrias já estão fazendo. Conversa com uma agência, com um estúdio que já está acostumado a produzir a lidar com esse tipo de tecnologia. Você começa a ver o que funciona e o que não funciona para a sua operação. E aí deixa de ser aquela coisa de eu não quero trazer isso para mim porque isso é coisa do outro, é uma coisa que funciona lá para eles, tu começa a ver que pode funcionar para mim também. Então, nunca é muito fácil você mudar uma mentalidade de alguém, uma inclinação de uma pessoa, porque isso geralmente é consequência de anos de vivência daquela pessoa, da carreira dela. Então, não é um post de blog milagroso que vai resolver as coisas, mas é possível. E geralmente essa capacidade de você ter um pensamento crítico que te faz perceber o que está sendo feito de certo, o que está sendo feito de errado no teu negócio, na tua operação, no teu dia a dia, é o que separa os líderes mais bem-sucedidos daqueles que às vezes vão sempre ficar naquele platô. Vou ficar na mesma, né? Sim, e ficar na mesma é andar para trás, sinceramente. Não dá. Até porque hoje o mercado anda muito, muito rápido, né? Então não tem como ficar parado. Mas, ok, mudar a mentalidade do líder já é um pouco difícil, né? E agora o líder ter que mudar a mentalidade de muitos funcionários, porque acaba acontecendo, né? O operador tá ali acostumado, por exemplo, a anotar em papel e etc e tal, ou a fazer na planilha, e aí vai lá e coloca um sistema de digitalização como o LiveMass. Ou, enfim, outras possibilidades aí. Mas como que esse líder consegue mudar a cabeça de 100, 200, 300, 500 pessoas dentro de uma indústria para torná-las orientadas a dados também? É muito difícil uma pessoa só dar conta de 500 pessoas para fazer uma mudança de mentalidade, cultura, até um próprio acompanhamento. Então, geralmente, o que a gente vai ver em empresas que são mais bem estruturadas para ter essa gestão de uma forma até mais eficiente, é que você não vai ter uma pessoa só responsável por 500, né? Você vai ter essas sublideranças. Os caminhos são próximos daquele que eu comento, tem que ser uma coisa top-down, então tem que, né, vir da liderança e ir se espalhando pela organização. Você tem que garantir que isso esteja em movimento, você tem que ter os rituais. O estar em movimento, eu falei muito da jornada, né, da análise, da coleta dos dados, até chegar no relatório e além, mas tem uma questão também que, assim, uma empresa que ela é data-driven de fato, que ela é uma empresa que tem uma cultura de dados, ela não está só nessa execução da análise. Então tem basicamente 4 áreas, se a gente fosse dividir em categorias ou áreas, enfim, em que a cultura de dados tem que estar presente, que é a operação, a estratégia, a governança e os sistemas. Então, quando a gente fala da governança, a gente fala de que, essa análise está sendo levada para tomada de decisão, para esse momento de você fazer essa gestão da empresa de fato. Então, para 500 pessoas de uma indústria, se ela está vendo que isso está acontecendo na ponta, no topo, ela vai entender que isso é uma coisa que faz parte dela. Quando a gente fala isso da questão da operação, por exemplo, é você de fato garantir com que essa execução dessa jornada está sendo bem feita. Quando você vai falar dos sistemas, da infraestrutura tecnológica, é você ter as ferramentas certas, você ter o arcabouço funcionando. E não só o arcabouço funcionando bem nesse momento, mas garantir também uma escalabilidade do negócio, né? Então, hoje você está produzindo 100, daqui a pouco você vai para 1000, o negócio não pode cair, senão vai matar a tua cultura data-driven. Mas eu acho que quando a gente fala das pessoas, isso está diretamente ligado à questão estratégica, porque você pode saber para onde você quer ir como uma indústria, o que você tem que fazer a mais, e aí você vai começar a se perguntar dessa questão estratégica, mas quem é que vai executar? Então as pessoas precisam saber lidar com isso. Isso vai passar por treinamento, às vezes, por você de fato ter que parar para a pessoa, mostrar como é que faz. Isso leva tempo, mas tem que ser feito. Você vai trazer esses caminhos, como eu falei, os rituais, para garantir com que isso esteja sendo feito, que se haja alguma dúvida, a pessoa possa reportar, que tenha um caminho, seja uma pessoa ou algum guia em si, que o funcionário possa ir, o operador possa ir para tirar alguma dúvida, para saber o que tem que fazer. E aí isso vai depender muito de como
de como as indústrias elas vão se comportar, de como está a organização hoje. Então tem uma figura que é muito importante dentro de empresas data-driven, que às vezes é esse data master, ou que seria tipo assim, um embaixador de dados. Então ela é uma pessoa dentro de um setor que ela vai ficar responsável pelas ações de dados, mas não é que ela vai fazer as análises sozinhas. Ela vai levar essa mentalidade para os outros e vai garantir com que os outros estejam executando. E ela se torna referência dentro de um setor, de uma equipe, de um grupo. Quando tiver alguma dúvida de dados, eu falo com essa pessoa. Só que a função dessa pessoa é garantir que todas as outras se tornem aptas e elas mesmas se tornem embaixadoras no futuro, para que daí a gente não caia naquele risco de ter uma pessoa que sabe fazer tudo e as outras não. Daí ela sai e o negócio morre. Então são esses os caminhos. Legal. Eu também enxergo que primeiro a liderança ela tem que estar comprada com esse novo modelo, né? Comprada no sentido, eu tenho que acreditar. Qualquer coisa na vida que a gente quer mudar, que a gente quer fazer, na nossa vida pessoal, se a gente não acredita que esse é o caminho, a gente não faz, né? Aí é como desdobrar um plano para que isso transborde da mentalidade das lideranças, né? Se acreditar das lideranças até todos os níveis, né? Então, criar líderes dentro que defendem, né? Um cara que está numa reunião, né? Tá numa reunião. E alguém fala assim, a gente tá com a máquina com muitas paradas. Aí, né, fala, como você sabe? Não, eu acho que tá. Não, vamos, você deu uma olhada lá, você conferiu? Vamos dar uma olhada no número? Só convida, faz a provocação, sabe onde é que tá, indica onde é que tá. Isso é importante. Além disso, treinamento, né? Muito treinamento. Incentivos para as pessoas, né? As pessoas que começam a se destacar naquela nova cultura, elas têm que ser empoderadas, apoiadas, né? Destacadas. No nosso caso em específico, daí falando um pouco da Harbor, né? A gente oferece o nosso sucesso no cliente, né? Que é o nosso PMAS, o Production Manager Service, para ajudar nessa jornada, porque não é uma tarefa tão simples. A empresa também tem que ajudar. Se eles não puderam olhar, né, o embaixador, o cara que está ajudando a mudar a cultura, se eles não puderem olhar, a gente também está olhando. E a gente também avisa. E a gente também entra em contato. A gente também ajuda até a gente sentir que a gente não está precisando atuar tão forte, tão próximo nesse, vamos chamar também, usar um termo em inglês aqui chamado hypercare, super cuidado, né? Até que está andando com as próprias pernas, né? E isso setor a setor, área por área, líder por líder, comprando, criando as pessoas responsáveis, os embaixadores, os treinamentos, os incentivos e vendo os cases, né? Criando os cases que impactaram. Nunca vou esquecer de um cliente nosso que, pra gente ver, né, como isso é importante. Eles tinham dentro da indústria, uma indústria de metal mecânico, eles tinham uma ferramentaria. E essa ferramentaria, ela tinha a fama histórica de ser uma das melhores ferramentarias da cidade. Uma ferramentaria interna, não era nem uma ferramentaria que provia serviço. Só que, ao longo do tempo, ficou a fama, mas caiu a qualidade. E aí, a hora que começou-se a colocar que as injetoras estavam parando por causa do vazamento de molde e assim por diante, a primeira coisa falou, não é possível, não é a ferramenta, não é. E aí os dados começaram a mostrar que era, né? E isso foi uma mudança, porque assim, a fama era tão boa, tão forte, que não perceberam que saiu a qualidade e ficou a fama. E demora para perceber isso mesmo. E os dados, e aí a hora que foram levar para os dados, né? E isso foi um momento de impacto de que ali a gente conseguia antecipar e ali tinha uma coisa bem tangível, um caso bem real de quanto isso ajudou a pacificar. Porque assim, por que isso também foi importante? Começou a virar, entre aspas, e aí entra o papel da liderança, um pouco de briga. Do tipo, não, a gente sempre foi bom. E a liderança pacificou com a informação. Ela veio com a informação, trouxe, a informação foi irrefutável. Falou, olha, eu sei, vocês sempre foram bons, mas estão num momento que não tá bom. E conduziu a conversa para que eles entendessem que realmente o momento não era bom. E assim foi. Então, o case, né, ficou tão famoso dentro da empresa que todo mundo começou a falar, olha, ali é o caminho. Ali é onde a gente tem que olhar. Ali é onde a gente tem que discutir. Então, acho que essa mistura, né, não é uma ação, é um conjunto de ações que fazem com que isso se desenvolva, transborde lá de cima até todas as camadas mais para baixo. Acho que tem duas coisas, Túlio, que você falou que eu acho bem importantes, né? Então, primeiro você falou da questão de você recompensar essa pessoa que você está vendo que está mais aderente à nova cultura, de que está tratando dos dados mesmo. Isso é importantíssimo, porque durante muito tempo a gestão de pessoas foi naquela coisa básica do tipo assim, se eu não estou reclamando, tá tudo bem.
né? Tudo bem. Só que a pessoa, ela precisa saber que ela está fazendo algo certo para que ela continue fazendo certo e não só evitando errado, que é o que a gente está falando até da própria linha de produção. Isso também funciona para as pessoas. Então, e a análise de dados, também já comentei, é uma coisa que requer um certo esforço, não é tão natural. Então, você tem um funcionário, uma pessoa com você que comprou essa nova mentalidade, está se dedicando, e isso não está sendo valorizado, reconhecido de alguma forma, isso é muito problemático, porque vai cair, né? Não vai dar certo, porque não só essa pessoa vai parar de se sentir motivada, mas as pessoas ao redor vão entender, mas por que eu vou fazer isso? Se não tem retorno, não tem ganho, não tem nada, por que eu vou fazer? Ninguém reclamou até agora, também não vou fazer porque ninguém reclamou. E a outra questão que você comentou, Túlio, foi isso que eu achei interessante do case que você compartilhou aqui, que essa questão de assim, pô, a gente sempre foi bom nisso. E isso tá muito da cultura data-driven, porque é quando você desconfia, e eu vejo isso muito acontecer, que às vezes as pessoas acham que coletar dados é igual a analisar, que não é o caso, aí manda fazer o relatório, ó, vamos descobrir tal coisa aqui da empresa, da indústria. Aí vem o relatório, não, isso aqui tá errado. E daí descarta, não, mas não é bem assim. Ou olha para os dados e fala assim, olha, o que tem que ser feito é isso. Com base nisso tem que ser feito isso. Não tem que não. Isso aqui vai se resolver daqui a pouco porque não sei o quê. Então é difícil. São cenários que a gente encontra aí. Caraca. Enfim. Túlio, antes você comentou sobre que... você comentou que é melhor não ter dado do que ter dado errado, né? Mas como garantir a qualidade dos dados para evitar que a pessoa fique orientada por dados errôneos, assim, por besteira, por coisa que não existe? Isso começa, que não falei, desde quando você faz o mapeamento inicial, né, do propósito, do objetivo a ser atingido, aí desenvolve um projeto para extrair a informação correta, transformar essa informação, porque a informação ela não vem originalmente da maneira que você precisa analisar, você precisa transformar ela. Então, por exemplo, quando a gente vai pegar um dado de produção de uma máquina, a gente pega o pulso lá da máquina, né? Quantos ciclos ela fez, e vai transformar isso numa contagem hora por hora. Então, quer dizer, você está aglutinando nesse caso, somando, né? E isso tem que estar correto, tem que estar preciso, né? Tem que ter um processo de validação para que isso esteja realmente preciso e chegue na informação da maneira correta. E aí, uma vez que você tem esse processo de validação, né? Você também tem que observar se o projeto é sustentável. O que é o projeto sustentável, tá? Muitas vezes você tem várias maneiras de extrair a informação de um processo produtivo. Você pode colocar um sensor de passagem, ou você pode pegar um pulso do acionamento de um bico de injetor, por exemplo, tá? São duas maneiras de pegar a mesma informação. Você está, por exemplo, soprando garrafa, né? Soprando PET, né? Você pode pegar o acionamento do sopro, ou pode pegar a saída, a passagem do produto pela linha. São dois jeitos de pegar a mesma informação. Só que ali, no sensor de passagem, pode ser que as pessoas esbarrem. Então, quer dizer, você constrói um projeto que você sabe que você tem que pegar, sabe como tem que pegar, mas pode ser que no futuro ele não seja sustentável porque alguém fica limpando a linha, precisa de limpeza, aí vai fazer uma manutenção dali e o sensor fica torto, e assim por diante. Então esse projeto técnico é bem importante que ele pegue a informação correta e seja sustentável ao longo do tempo. As transformações de informações também são importantes. Saber cada persona, como ela precisa da informação, como ela precisa da história contada para ela. Também é importante. Os rituais também são importantes, os rituais de questionamento e assim por diante. Eu acho que esses cuidados em cada etapa fazem com que você leve o dado com a maior precisão possível. E esse também é um ponto importante. Às vezes, ele não é a informação perfeita, mas é precisa o suficiente para você entender e agir. Né? Então, pegando paralelo até com informação climática, né? Você não tem a informação da temperatura do dia na 10ª vírgula. Né? Geralmente fala 37, 38 graus. E essa informação vem 1 hora antes, 1 dia antes. Então é suficiente para a gente gerenciar que roupa a gente vai vestir, se a gente vai levar guarda-chuva ou não, gerenciar o nosso dia a dia. Embora ela possa ter ali um certo nível de imprecisão. Então isso também tem que ser observado no fim das contas, né? Se você está levando a informação com a precisão que ela precisa e com o espaço e com a amostragem e com o tempo que ela precisa para que o trabalho a ser feito, a melhoria a ser feita, a perda a ser evitada, seja feita enquanto é possível. Então tudo isso tem que contar no projeto.
Eu só queria, desculpa interromper, Tulião, porque Imagina. você tá falando tudo isso. E é muito importante, eu tenho medo que talvez isso esteja assombrando algumas pessoas, que parece muito difícil. Ah, não. Então, quando a gente fala, por exemplo, de essa questão da qualidade dos dados, a gente vai estar, às vezes, lidando não só com dados que não estão prontos para serem analisados, que ainda demandam, por exemplo, uma camada de ETL, etc., mas a gente vai estar lidando com dados estruturados ou não estruturados. Como é que se faz para analisar um registro, um horário, um valor numérico, é mais tranquilo, mas quando você vai analisar uma imagem, um vídeo, isso pode parecer muito assustador, alguma coisa assim, pô, mas isso parece difícil. Só que a questão é que, assim, não é um negócio fácil, porque requer que uma pessoa especialista lide com isso. Mas tudo isso já foi resolvido. Você já consegue, se você quiser dar início a isso amanhã, tem uma centena de empresas, como a Studio e outras, que estão prontas para receber e para começar a agir em cima disso. Então não precisa ter medo, não precisa Isso afastar. mesmo. Os bons parceiros, no fim das contas, todo mundo, a gente sabe, né? Principalmente na indústria, tá? O fornecedor que tenha know-how, expertise, que saiba o que está fazendo e tenha a tecnologia correta, é chave, é ponto-chave nesse processo como um todo. E foi o que o Brown falou, né? Informação de contagem, né? De produção, eficiência, parada de máquina, gasto de energia, vibração, são super acessíveis hoje de fazer de uma maneira simples. Quase todas, para não dizer que essas especificamente 5 que eu citei, é plug and play. Pelo menos pra gente é. Talvez para outras empresas, outros parceiros não, mas pra gente é. Então encontrar o parceiro certo, a empresa certa, aquele cara que entende, eu acho que também é do caldeirão da comida, é o tempero não mais que especial, é o tempero que faz a diferença entre a comida que tem sabor e a comida que não tem sabor. E para as empresas, então, que são menores, talvez querem começar agora, né, a parte de análise de dados e o budget não está muito alto, assim, porque elas estão começando e querem ir devagar, tudo mais. O que vocês indicam para esse tipo de empresa? Primeiro que já tem hoje, você vai encontrar soluções e ferramentas bem acessíveis no mercado. Tem ferramentas de Business Intelligence, por exemplo, que BI é quando você pega esse dado bruto e transforma ele, seja numa visualização, num relatório, ou em algo que, de fato, é uma informação que pode ser acionável e aplicada dentro dos negócios, na parte estratégica, na parte de tomada de decisão. Tem ferramentas gratuitas do Google, é gratuita, por exemplo, até um certo nível, mas você consegue usar gratuitamente. Você vai achar alguma ferramenta que é possível caber no seu bolso. Agora, digamos que realmente, olha, não dá, é mais difícil. Começa com papel, caneta, o bloquinho, a gente está falando aqui de digitalização, mas se você ainda quer testar, se quer fazer um teste de que ter uma mentalidade data-driven vai te ajudar, se você quer ter mais algum nível de certeza antes de fazer uma assinatura, de contratar um profissional, etc., valida ali do jeito que você pode. Se for papel e caneta, tá tudo bem. Mas tendo essa noção de que vai ter que expandir em algum momento. E quanto mais você se aprofundar no que é a metodologia data-driven, lendo os livros, acompanhando conteúdos como esse, conversando com as pessoas, já tendo em mente onde você está, com a maturidade, onde você está e qual que é o seu próximo passo, a tendência é que você consiga chegar mais longe. Porque não é a ambição de nenhuma indústria, imagino eu, continuar do mesmo tamanho ou não crescer, principalmente as menores. As menores têm esse desejo, querem chegar em algum lugar. Se você já está se perguntando sobre o data-driven, é porque você tem ambições. Então você tem que entender que a sua jornada com dados também acompanha essa sua ambição, até onde você quer chegar como indústria. No nosso caso, no LevMes, a gente desenhou para que seja acessível. Do ponto de vista de infraestrutura, o IoT, daí tem papel-chave nisso, né? Que o manutentor vai lá e plug and play na máquina direto. A própria solução na nuvem, né? Não é algo que tem que instalar dentro da fábrica, né? Já abre o celular, já abre um computador, já acessa, já vai vendo a coisa fluir. Mas eu também digo o seguinte, é difícil aprender a nadar lendo, né? É difícil aprender a nadar conversando. Você tem que nadar nadando, né? Se jogando. E para isso a gente também desenhou essa possibilidade de a empresa conseguir experimentar rápido, né? Pilotar, e ali ela já tem total noção, né? Da acessibilidade como um todo, com risco baixo, né? Com um investimento acessível, com uma estrutura acessível, com uma equipe acessível. Então a gente pensou nessa jornada de como começar, de desmistificar,
de não precisar procrastinar, não precisar colocar crença limitadora, né? Do tipo, agora vamos todos aqui aprender sobre tudo, trazer os melhores equipamentos mais caros do mundo para daí começar. Não, a gente desenhou uma jornada onde a empresa ela consegue começar nadando. Então esse aqui é um ponto que é importante. Legal. E a gente tá aqui no mundo de tecnologia, a gente vê o tempo todo falar de indústria 4.0, né? Que seria ali uma das revoluções, a revolução atual, assim, né? Dentro do mundo industrial. Como a indústria 4.0, que chegou há pouco tempo, né? Ali, 10, 12 anos que a gente começou a ouvir falar de indústria 4.0 em si. Como que a indústria 4.0 vem mudando a forma que a gente lida com esses dados dentro do mundo industrial? Eu acho que a grande questão é que a indústria 4.0 ainda é muito lenta nessa questão da adoção de dados. E isso é muito único na história dessas revoluções tecnológicas, porque a primeira foi a revolução industrial da máquina a vapor. E depois com a eletricidade, com a computação, as indústrias aderiram muito rapidamente. Agora, nessa questão dos dados, a adoção ainda está sendo muito lenta. Por isso que eu comentei, a dificuldade de entender das máquinas, etc. Mas, qual que é o problema disso? E fazendo uma comparação aqui, né? O grande símbolo dessa revolução dos dados, que daí tem a correlação com a indústria 4.0, mas o grande símbolo são os aplicativos, né? Existem hoje ainda muito poucos aplicativos de indústria. Tem LiveMass, mas ainda é muito pouco, é muito raro, é difícil de encontrar. Sendo que foi muito rápido para a indústria começar a lidar com eletricidade, com computadores. Hoje não se faz mais nada sem você ter um computador envolvido. Claro, faz um monte de coisa ainda. Isso é um problema que a gente até quer que seja mais digitalizado, mas de maneira geral não é uma questão se deve ou não ter computadores. Deve ter. E a ambição, o desejo é sempre de se ter mais, né? Tu nunca vai encontrar um líder que ele realmente fala assim, não, eu tô te dizendo que papel e caneta é muito mais eficiente do que o computador. Geralmente isso acontece por, enfim, uma conjuntura de coisas, mas o desejo, a inclinação é que isso deixe de existir. Isso não foi algo que aconteceu, fazendo comparação com outros setores, por exemplo, com o setor terciário, do varejo, dos serviços. Então, o setor financeiro foi muito rápido em adotar a tecnologia dos aplicativos. O varejo foi muito rápido, então tem uma forma de se comprar mudou muito. A forma de você lidar com o banco, com o financeiro, mudou muito. E a indústria não mudou tanto. Eu uso esse exemplo do aplicativo porque, assim, se a gente tivesse talvez chegado no limite do até onde poderia explorar, hoje você poderia operar uma indústria toda do teu celular, inteira. Claro, sempre ia precisar ter alguém ali na hora, é óbvio, né, para lidar com o imprevisto, claro. Mas você ia ter uma liderança, uma pessoa que ia poder lidar com uma linha de produção do celular e ficar lá comandando, liga, desliga, aumenta, diminui, tudo do seu celular. E isso não existe. Acho que não existe em lugar nenhum. Está longe de ser qualquer coisa de regra. Então, ainda tem muito espaço para a indústria 4.0 poder operar. E eu acho que esse espaço vai se tornar ainda mais evidente e problemático porque a gente está num momento de transição da indústria 4.0 para a indústria 5.0. A gente está saindo do mundo dos dados, não está saindo abandonando, porque a gente nunca abandonou nada, né? A gente continua vivendo num mundo com indústrias, com eletricidade, com computadores, mas o próximo passo é um mundo da inteligência artificial. Eu digo que a gente está num momento de transição porque a gente não esgotou tudo que é possível fazer com dados e a gente ainda está tentando entender como é que a inteligência artificial vai se portar. Sempre se estudou inteligência artificial desde que começou a se estudar computadores, então sempre teve um fascínio. Só que nos últimos 5 anos que isso começou a chamar mais atenção no noticiário, que a gente começou a ver, de fato, inteligências artificiais substituindo o trabalho humano ou ajudando, potencializando o trabalho humano em várias áreas. Então a gente está dando início a esse novo mundo. Esse novo mundo ele vai estabelecer uma nova realidade. Como é que a indústria vai se posicionar? E aí as indústrias que já exploram melhor os dados vão naturalmente se tornar as indústrias que melhor usam a inteligência artificial. Uhum. E as indústrias que nem se prepararam para os dados têm tudo para acontecer de perder muita competitividade quando chegar esse mundo da IA. Ou, se não acontecer de perder competitividade porque não fez nada,
começar a adotar a IA sem ter um arcabouço de dados bem estruturado e começar a fazer erros, dados de não qualidade. Por quê? Toda a história dessas evoluções tecnológicas foi assim. A gente precisou, por exemplo, da eletricidade para ter computador. A gente precisou de algo muito mais potente do que só o vento, do que só o vapor, para fazer o computador funcionar. A gente precisou de um arcabouço de computação muito importante para a gente começar a lidar com dados, para a gente começar a ter esse mundo. E a gente precisou de dados para gerar inteligência artificial, para que o algoritmo tivesse acesso à informação, dados, ter uma base para conseguir dar respostas boas. Então, se você não se preparou com esse mundo dos dados, tem tudo para o mundo da inteligência artificial ser muito fatal para você. Então, acho que ainda tem um longo caminho para as indústrias para adotarem, de fato, a indústria 4.0. E a indústria 4.0, como conceito, ainda pode explorar muitas outras frentes ainda também. Pode, e é engraçado, porque a gente no mercado industrial, assim, vê o tempo todo que grande parte do mercado industrial, assim, a gente diz, né, que às vezes tem um mar azul ali para explorar, porque grande parte do mercado industrial, de fato, não adotou nada da indústria 4.0, ainda tá ali na automação, na indústria 3.0, e não consegue dar esse passo, porque se acostumou com aquilo e tem medo, assim, tem medo. O sistema ali é cloud, né? Mas várias indústrias têm medo da nuvem, tem medo de perder os dados, tem medo de que se roubem esses dados e muitas outras coisas, porque estão com aquela mentalidade um pouco ultrapassada de certa forma e não conseguem dar ali um passinho que falta para entrar de fato na indústria 4.0 e a orientar-se por dados, né? E é por isso que essa jornada da inteligência, é por isso que eu falo que não fazer nada nesse momento é andar para trás, né? E um ponto que eu também sempre trago, né, é a questão da competência digital, né? Na nossa vida, em algum momento, a gente ensinou pelo menos eu, né? Eu tenho 42 anos, né? Ensinei alguém a mexer num celular. Tá? E geralmente esse alguém era uma pessoa de uma geração mais adiante, né? Então, a competência digital dentro do CNPJ, dentro do business, dentro da indústria, né? É uma competência adicional que tem que ser levada como cultura, né? Que é isso que a gente está chamando de cultura de dados no fim das contas. É muito comum você entrar dentro de uma indústria que faz um produto de metal que o cara sabe o aço carbono que tá lá, a temperatura da têmpera. Você vai no setor têxtil, o cara sabe o que a ovelha comeu de pasto para que a lã saísse naquele jeito que o fio foi feito. E essa é uma competência vertical dentro do core da empresa, né? Dentro do que ela sempre foi inovadora, que é naquele processo. Alimento também, né? Como funciona as moléculas, com que temperatura, qual que é o impacto e assim por diante. A competência digital é uma competência que veio lateralmente para acelerar todo esse conhecimento e tudo mais. E é uma competência, às vezes, não muito natural das pessoas, que ela precisa de um apoio, de uma ajuda, de um incentivo, do cara que foi lá e ensinou literalmente um parente, um conhecido de uma outra geração que estava com dificuldade. Então, esse é um ponto que, no geral, a informação que a gente tem hoje ela é muito dispersa. Ela é dispersa e às vezes ela confunde. Quando a gente está falando daí do ponto de vista de indústria 4.0, essa é uma tarefa que a gente tem que fazer de ajudar as pessoas a entenderem melhor. Porque elas entendendo melhor, elas conseguem acessar rapidamente as soluções e os caminhos que elas precisam para fazer as coisas que elas gostariam de serem mais competitivas. Eu não tenho dúvida. A gente tem um caso de uma costureira que se sentiu muito mais orgulhosa de ser uma costureira digital, né? De estar utilizando uma solução digital ao lado do trabalho dela de costura. E ela falou, agora eu sou uma costureira digital. Então, eu não tenho dúvida que essas pessoas elas estão ávidas para entrar nesse mundo. Só que como entrar? E eu acho que o como entrar também tem bastante a ver com como a gente entrega a informação. E aí eu vou sempre fazer a minha defesa sobre o entendimento de indústria 4.0, né? Que é um conceito bem horizontal. O Brown citou do cara operar tudo no celular, que é um estilo, né? Que é a produção autônoma, né? Que é o que às vezes faz as pessoas ficarem um pouco assim, a indústria 4.0 vai fazer tirar todo mundo da fábrica e todos os robôs vão fazer tudo e acabou, né? Então,
Primeiro, isso me assusta. Segundo, isso tá tão longe que eu nem vou começar. Né? Mas daí a gente tem que entender que é o paralelo que eu faço com a música, né? Música é um conceito horizontal. O Brown já escutou eu falar isso várias vezes, né? Mas eu vou repetir sempre isso aí. Música é um conceito horizontal. Você tem um estilo, o country, o sertanejo, né? O samba, o pagode, o clássico. Cara, um estilo não é igual ao outro, mas todos são música. Embora tem gente que tenha problema com algum estilo e fala que não é música, tá? Mas no fim das contas, todos são música, tá? Só que cada música tem o seu estilo. É um jeito de implementar. A indústria 4.0 é a mesma coisa. E a indústria 4.0 é um conceito horizontal. Você pode implementar o Smart Manufacturing, a manufatura inteligente, que é você ter o ativo, extrair a informação, ver a informação e é mais produtivo por causa da informação, toma decisões. Smart Manufacturing, como a gente faz o Smart Driving, que eu vim citando aqui no podcast direto sobre uma direção inteligente, guiada pela informação. Esse é um jeito de implementar. Existe um outro jeito que é você inserir tecnologia no teu produto. É o produto inteligente. Você não vamos se importar muito como a gente está produzindo. Vamos deixar desse jeito, mas vamos fazer um investimento na empresa aqui para colocar uma tecnologia tão bacana no nosso produto que, embora a gente não faça tão bem feito, esse produto vai abrir um mercado tão grande que está tudo certo. Vamos ganhar na receita. O carro autônomo. O carro autônomo vai fazer com que você agregue tanto valor no carro que mesmo talvez que você não produza tão bem, você ainda vende muito bem, né? A Tesla, o valor da Tesla se eu não estou errado, um valor de mercado, da última vez que eu acompanhei, ela já supera as maiores montadoras do mundo, embora, por exemplo, ela nem venda no Brasil. Ela não vende carro no Brasil, ela não tem presença no Brasil e já é um valor de mercado maior que a Chevrolet, a Volkswagen, grandes companhias que a gente respeita muito. Então, esse é um outro estilo, né, que é um produto inteligente. Existe a produção autônoma, que daí é o que o Brown falou. Cara, vamos colocar bastante tecnologia e informação para que a empresa opere. Existe só a digitalização fabril, né? Então, existe os novos modelos de negócio. Então, esses estilos, né, conseguir pontuar qual é o estilo que a pessoa precisa adotar. Por exemplo, o gerente de produção, eu acho que o estilo que ele tem que olhar é realmente da excelência operacional, que é o Smart Manufacturing, né? Já o presidente da empresa, ele pode olhar de delegar para lá, para a manufatura, o Smart Manufacturing, e para a área de inovação, tecnologia, P&D, não sei como chama a área de cada empresa, a parte de produto inteligente. Então, fatiar o elefante em partes para poder entender, entregar a informação correta, acho que faz parte desse processo de que esse assunto evolua da indústria 4.0. Boa. Eu tenho um fascínio muito grande a nível pessoal, eu tenho esse fascínio, que é a questão das gerações. E eu acho que isso tem muito a ver quando a gente fala tecnologia, e talvez por isso que eu seja tão fascinado também, que todo esse conceito de gerações, ele é uma coisa muito marqueteira, por essência. Quando você tenta... quando você quer vender para pessoas mais jovens, essas pessoas jovens vão mudando, porque elas vão envelhecendo e deixando de ser jovens. Então você tem que se atentar a um certo ambiente, a uma certa evolução, um certo mundo, e daí é quando a gente começa a separar assim, o que é a geração X, o que querem os millennials, o que querem os Zs, o que querem os alfas. E eu acho que isso é uma coisa bem do mundo que está ali, porque essencialmente algumas dores, elas continuam iguais, as gerações não são tão diferentes, a gente não compara a geração de 1870 com a geração de 1850, não é assim que a gente acompanha. Mas a gente acompanha hoje em dia por essa questão de marketing. E daí quando a gente vê que as gerações elas começam a envelhecer, então eu lembro, por exemplo, que os millennials eram a geração que ninguém queria comprar casa. Era assim que se falava, não querem ter filhos, não querem comprar casa. E aí, passa-se uns anos e começa a dizer, os millennials estão bravos que querem comprar casa e não conseguem. Claro, eles sempre quiseram comprar casa, mas quando você perguntou para alguém de 19 anos se ele quer comprar uma casa, alguém de 19 anos quer só viver a vida, normal, sempre quiseram. Daí fala assim, a geração Z não quer ser líder. A geração Z não quer ser líder, só quer trabalhar, tal, não tem mais ambição nenhuma, porque são os vagabundos. Aí agora... A última notícia que saiu da geração Z foi a geração Z agora quer ser líder. Claro, tá envelhecendo, as coisas vão mudando, é normal. E eu digo isso dessas gerações, que a gente sempre acompanha até uma certa faixa etária, porque o ser humano como um todo, assim, não foi feito talvez para viver tanto quanto a gente vive. A gente consegue ver muito graças aos avanços tecnológicos, à ciência, etc. Então chega ali uns 35 anos, a gente já começa a ficar mais receoso a tudo que é novo. A gente já começa a
achar estranho. Daí por isso que a gente olha para uma geração mais nova, Z Alpha, e fala, essa gente está toda perdida, né? Então eu digo isso por quê, Túlio? Porque quando você fala assim de, pô, às vezes tem uma resistência, uma barreira em implementar uma cultura data-driven, que são pessoas de mais idade, eu entendo isso, porque essa novidade é natural que a gente tenha um certo medo, um certo risco. É totalmente natural. Mas tão natural quanto isso é o desejo humano de ser útil, de fazer as coisas. Exatamente. Então, essa barreira de um medo, de uma rejeição, muitas vezes é superada com a paciência do explicar, com você pegar e capacitar. Então, de novo volto, porque uma das grandes dores da indústria é essa contratação, trazer gente, etc. Às vezes a melhor contratação que você pode ter é capacitar alguém que já está contigo. Só que tirar o tempo para capacitar, que às vezes pode parecer muito mais trabalhoso do que contratar uma pessoa nova, só que você vai contratar a pessoa nova, você tem, claro, uma metodologia de contratação, você vai saber mais ou menos quem ela é, mas é um risco maior e você vai ter que ensinar um monte de coisa. Enquanto que a pessoa que já está na empresa já conhece quem você é, já conhece o que você faz, a chave da rotina, e às vezes é só você capacitar que essa pessoa vai ser muito eficiente. De maneira geral, a gente tem medo que a gente acha que essas pessoas de mais idade, né, que já estão talvez mais próximos de se aposentar, estão só de olho na aposentadoria, não querem mais saber de nada, e essas pessoas existem, é claro. E ouso dizer que essas pessoas talvez passaram muito de uma carreira com uma certa postura assim. Mas tem gente que está chegando ali na idade da aposentadoria e está querendo, pelo contrário, entregar mais, está no último gás. E saber receber e tratar bem essas pessoas pode ser um grande diferencial também. Por quê? As pessoas de idade passaram por todas as revoluções tecnológicas e vão conseguir se adaptar também na indústria 4.0. Boa. E a gente já está encaminhando agora para o final. Mas antes de finalizar aqui a nossa conversa, o nosso podcast, queria que vocês trouxessem aqui agora para o futuro da indústria, quais os próximos passos, né? Quais os próximos passos que as indústrias deveriam se atentar a dar para que não fiquem para trás no mercado, né? Eu acho que essa questão de a gente estar saindo de uma indústria 4.0 para 5.0 é muito importante, porque o mundo não vai esperar. A tecnologia não vai esperar a indústria. E não vai esperar, talvez, a sua indústria. As coisas vão acontecer. Então, tem que se atentar. As indústrias, como é que elas vão parecer nesse mundo 5.0? Vão ser indústrias de pessoas que vão estar trabalhando, por exemplo, e não vão estar nem na fábrica, vão estar em outro lugar. Vão ser pessoas, às vezes, que não vão trabalhar 8 horas por dia para a sua indústria. Às vezes, elas vão fazer um trabalho pontual, à distância de um outro lugar do mundo, e vai ser efetivo, porque era isso que você precisava dela. Vão ser indústrias que vão tratar com os conceitos abstratos de computação quântica, que vão ter que tratar de energias renováveis, porque a gente está poluindo muito, mas se você não acredita que a poluição é um motivo, um fator suficientemente preocupante para levar uma revolução na indústria, a questão é que falta energia, e vai faltar energia para inteligência artificial. Então a gente está se preparando para um mundo de energia nuclear, de outro tipo de energias renováveis. Então muita coisa vai mudar. Existe um momento final para essa indústria 5.0 que hoje é muito difícil para a gente traçar, assim como há 50 anos era difícil traçar o que seria de uma indústria 4.0, de uma indústria que tem uma cultura data-driven. Por que eu digo isso? Porque já há 50 anos se falava de inteligência artificial e se falava de dados também. A diferença é que faltava a capacidade computacional para você fazer algo com esses dados, ou analisar dados em grande quantidade. Chegou. Faltava-se um tempo tinha-se uma falta de dados para ter inteligência artificial. Agora isso já não é mais um problema. Tá lá, tá tudo certo. Então a gente tá testemunhando esse novo mundo que está se construindo. Ainda é difícil dar certeza de como vai ser. A gente pode dar algumas pistas, alguns comentários como esses que eu trouxe aqui, mas ainda está uma coisa distante. Para um futuro próximo, o que eu vejo é que essa questão dos dados vai se tornar ainda mais importante. Então, se ainda existe alguém que tem um receio, se é um modismo, uma coisa passageira, não é o caso. Já está muito bem estabelecido. É o caminho para onde toda a tecnologia, para onde tudo está se encaminhando. A ideia é que se comece rapidamente a adotar uma cultura de dados, e aqui a gente falou de várias dicas. Se ainda assim existe alguma dúvida, você pode, de novo, falar com pessoas do seu setor, procurar empresas que são especializadas nisso, como a Estúdio, procurar esse conhecimento em livros, em conversas como a nossa, porque vai começar. E tem um caminho.
Indústrias mais antigas têm muito legado, tem muita coisa, e aí tem muito receio, mas essa indústria já passou por outros momentos, já adotou outras tecnologias e agora precisa adotar mais essa. Na verdade, o que eu digo, eu acho que tem muito espaço ainda dentro da indústria 4.0 se explorar. A questão do autônomo, eu acho que é um caminho bem importante, mas a digitalização como um todo está disponível, vai ficar cada vez mais barato, só que você não pode esperar baratear, você tem que começar a agir agora, porque enquanto você não está fazendo, alguém está. E a grande questão no mercado é que não existe espaço vazio no mercado, alguém vai ocupar. Se existe uma ideia que você não coloca em ação, talvez essa ideia ocorra em outra pessoa, ela coloque e aí ocupe o espaço que poderia ter sido seu. Então eu acompanho toda a movimentação da indústria 4.0 com muita alegria. Eu gosto de ver que está se tornando uma urgência até para governos, para políticas públicas, embora, claro, pudessem ser muito mais intensivas, vamos dizer assim. Ainda assim é bom ver que está se tornando importante. Então eu acompanho com muita novidade e espero mais ainda ver o que vai ser da indústria 5.0. Pra gente, né, eu vou convocar aqui, né, tomar a liberdade de citar uma pessoa que a gente admira muito lá na empresa, que é o professor Falcone, né? Que ele fala assim, que o único motivo para você não tomar uma ação que você deveria fazer é porque você não sabe. É o único motivo. E o que eu acho para a indústria é que eu acredito, assim como o Brown falou, que ela tem que se mover, porque se ela não fizer, alguém vai fazer. E é melhor que ela faça enquanto há tempo do que depois, quando ela já sentir a dor afetando. E como a gente está falando de uma jornada, a gente não está falando assim, então eu vou começar e amanhã eu termino. Não. Começa no passo seguro. Para mim, definitivamente o Smart Manufacturing é o passo seguro, tá? Por quê? Porque é onde a empresa começa a mudar internamente. Ela precisa mudar internamente para lá na frente ela estar disposta a mudar o modelo de negócio. Eu não vou mais vender carro, eu vou assinar. A pessoa vai pagar por mês uma assinatura de carro. Ela não vai mexer no modelo de negócio lá na frente para se adaptar à indústria 4.0. Ela vai fazer isso como consequência de uma transformação interna. E a transformação interna começa naquilo que eu sempre falo. Mexe na produção. Melhoria de produção baseada na informação. Smart Manufacturing evolui rápido na adoção de soluções para melhoria, para gastar menos energia, para ter mais qualidade, para evitar que as máquinas quebrem, para que seja mais produtivo de manufatura. Passou por essa jornada, a empresa vai estar digitalmente adaptada para conseguir entender que o que ela faz nos produtos delas pode ser diferente e agregar valor. Vai mexer lá. E quando ela começar a agregar valor nos produtos dela digitalmente, ela vai ver que ela pode gerar novos modelos de negócio. Pode ganhar dinheiro diferente. Então, se eu estivesse falando de uma indústria automotiva, faz o carro como fez, sempre bem feito. Utiliza a informação de controle de produção, controle de qualidade, controle de manutenção, para fazer isso orientado à informação. Tem informação para ter excelência operacional, né? A produção guiada pela informação. Adiciona no carro a direção autônoma. E lá na frente, faz essa direção autônoma fazer com que o proprietário ganhe dinheiro enquanto o carro... a gente está fazendo podcast e o nosso carro está fazendo dinheiro para a gente. Né? E essa jornada, ela precisa começar. E se voltar ao professor Falcone, se você não sabe como começar, procure entidades que estão trabalhando o tema. Vai aqui na Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT, um dos grupos mais fortes no tema de indústria 4.0 do Brasil. Né? Mais de 116 empresas de tecnologia dispostas a ajudar a educar, a trazer a informação correta. Não vai na CAT, vai na BIMAC em São Paulo, Câmara Digital, excelente local para se discutir, para se transformar, para conhecer. Então busque as principais referências que podem trazer esse conhecimento, que é tirar aquilo de não saber o que fazer, mas a partir do momento que sabe o que fazer, faça. Boa. Eu queria só complementar rapidamente, Túlio, o que você falou, e daí eu vou fazer um comentário de marketing, um comentário em cima da fala do Falcone, né? O comentário de marketing é o seguinte, hoje, quando você compra um carro, dando o exemplo da indústria automobilística que você trouxe, hoje, quando você compra um carro, você já sabe que a jornada desse carro é você ter esse carro, você usar esse carro e você vender esse carro, trocando por um novo, fazendo dinheiro, qualquer coisa. E já tem aquela velha história que você tirou o carro da concessionária, já vale 30% menos, né? E carro está ficando cada vez mais caro. O carro não está barateando, está se tornando uma coisa mais difícil de se acessar. Bom, carro já é caro. Agora imagina quando você vende um carro que ele vai te fazer dinheiro, que é isso que você comentou. A chance de você conseguir vender esse carro ainda mais caro é grande. E se você tem
essa mudança que te torna mais inacessível, você começa a mudar todo o mercado, por exemplo, que a ideia de você viver de Uber se torna muito mais interessante. A gente está falando de uma geração Z, que é uma geração que ela é muito voltada para a experiência. De novo, quando envelhecer, muita coisa vai mudar. Mas hoje, talvez tenha gente que não queira mais ter um carro, mas que quer dirigir um carro. E que talvez a ideia de você ter uma rotatividade de carros, assinar mais rapidamente um carro e não necessariamente precisar comprar um carro, é muito interessante. Então, quando você começa a trazer esses conceitos de dados para o seu negócio e ver o que você pode fazer no seu produto, isso pode te dar um ganho, uma competitividade gigantesca. Mas eu também queria, antes de finalizar, só aproveitar essa fala do Falcone, porque o Falcone é de consultoria, certo? Então eu gosto dessa fala quando ele fala assim, alguém fala assim, eu queria vender mais. O que te impede de vender mais? Você não sabe como vender mais. E daí, isso é a grande questão da consultoria. A vantagem que os dados têm em relação à consultoria, que também é importante, obviamente tem muito seu valor, mas a vantagem dos dados é o seguinte, não é uma pessoa externa te dizendo o que fazer, é a tua própria operação, a tua própria indústria te dizendo o que tem que ser feito. Então, se existe um risco ao trazer alguém externo, e se você confia no que você está fazendo, os dados não são uma coisa externa. É o que você construiu, é o que você faz te dizendo como você pode ser ainda melhor. Muito bom. Muito bom, gente. A conversa aqui foi de fato muito boa, de fato mesmo. Espero que as pessoas de casa tenham gostado também. Acompanhem a gente aqui, sigam o nosso canal, acompanhem que a gente vai estar trazendo conteúdo novo o tempo todo. Muito obrigada a vocês dois, nossos convidados, né? Obrigada, Brown, que se disponibilizou a estar aqui. Obrigada, Túlio, também, que veio trazer esse conhecimento e deu do seu tempo também para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada a vocês dois. E obrigada a você que nos assistiu, né, de novo. Muito obrigada. E é isso aí. Encerramos aqui o nosso podcast Inteligência Industrial. Nos vemos na próxima e até breve. Obrigado, Érica. Obrigado, Brown. Parabéns. Obrigado, pessoal, pelo convite.